Fala, doutor Raigrão. Olá, meu amigo, tudo bom? Como é que tá? E aí, Tudo Sidney? certo? Primeiro, queria já te agradecer por aceitar o convite aqui para a gente bater esse papo. O objetivo desse bate-papo de verdade, real, é inspirar outros médicos. É que esses médicos consigam se identificar com a sua história, que eles consigam aprender com a sua história, que eles possam também, por que não, ter os resultados que você está tendo, né, em todos os aspectos. Então, obrigado e já chega aí se apresentando, diga aí para os colegas quem é o Raigran e de onde você fala, o que você faz. Então, só introduzindo, eu sou Raigran Monte, oftalmologista, sou filho de oftalmologista, sou filho também de uma psicóloga e sou alagoano, de Maceió, e hoje eu resido na Chapada Diamantina. Então, eu estou aqui em Itaberaba, que fica na Chapada Diamantina, e exerço oftalmologia aqui na região. Sou aluno da turma 7, entrei graças ao meu amigo Gui, que é um amigo de infância aí que também já teve a oportunidade de fazer live aqui com a gente, e é isso. Me fala um pouquinho como é que estava lá, antes de conhecer o CVM, como era que estava essa rotina, quando você conheceu a gente, como era que estava lá? Fala um pouquinho do antes. Bom, na verdade, eu entrei no CVM na pandemia, né? Eu acho que a grande maioria também ingressou nessa. Eu acho que a pandemia foi o divisor de águas para a medicina. Então, todo mundo parou, lockdown, então a gente teve que se reinventar. Eu acho que o médico que não se reinventou, ele não é médico mais. Então assim, a gente estava sem paciente e a pandemia, então a maioria dos convênios, os convênios é aquela rotina, aquele círculo vicioso que você sempre fala, né? E a gente não estava tendo. Eu decidi colocar máscara em mim. Então, uma das colocações que você fala desde o princípio é você colocar máscara. Então, a gente não é super-homem. Então, eu sempre fui criado, Sidney, para ser o super-homem, pô. Então, não sei quando você decidiu ser médico. Eu acho que é uma pergunta engraçada também. Mas eu decidi ser médico com 10 anos, pô, certo? Então, é um fato importante porque o meu pai é oftalmologista. Então, eu sempre acompanhei meu pai e nunca me esqueci um pós-operatório que ele foi fazer. Eu fui com ele, acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. E quando ele tirou o tampão na cirurgia de catarata, a paciente chamou: doutor, você é minha luz. Então, naquele momento, pô, eu decidi ser a luz de alguém. Então, por isso que eu fiz Que medicina. massa. Se eu te perguntasse, assim, olhando para trás, Raigrã, você saberia me dizer alguma coisa específica, assim, tipo, aconteceu alguma coisa, teve alguma coisa que teve o dia do basta, ou teve algum caso específico, teve alguma situação específica? Eu acho, né, que a minha virada de chave foi a questão influenciada também pelo Gui. Então, eu sempre falo do Gui assim, porque é um amigo de infância. Só para você ter uma ideia, eu estudei com o Gui desde a segunda série. Então, a mãe do Gui, ela foi minha primeira professora de inglês, pô, Que Dona Noêmia. massa. Aí, então, quando eu vi Gui mudar, pô, assim, a forma dele se apresentar, porque o Gui é um cara, sempre foi um cara muito introspectivo. Então, quando eu vi ele postando no Instagram, eu digo, o que é que tá vendo? Aí eu comecei a pesquisar, conversei com ele, que a gente tem uma amizade, graças a Deus, muito boa. E também, na pandemia, teve a questão dos planos de saúde. Eles correspondiam mais ou menos, né, a mais de 80% da minha renda. Então, a questão de cirurgia, procedimento, aquele círculo já que a gente já falou, e teve uma certa situação que teve aquelas glosas, aqueles problemas que a gente fica naquela incerteza se aquele plano vai pagar ou não. Então, acho que foi mais ou menos isso também que desencadeou essa virada de chave. E também eu queria melhorar a qualidade de vida também, dar atenção para a família, aquele principal que a gente sempre enfatiza também no nosso curso, né? Que Mas eu massa, acho que que foi mais massa. ou menos isso. Então, você tá aquele desgaste de convênio. Então, eu já cheguei a atender, sair do consultório 10, 9 e meia, 10 horas, pô. Então, começando 7 horas da manhã, entendeu? Então, acho que essa história aí, Isso. você deve ter ouvido essa história aí já muitas Muitas vezes. vezes. Como é que foi para você quando você foi entrar no CVM? Você foi daquele tipo de médico que passou um tempo acompanhando e vendo, rapaz, esse negócio tá muito estranho, muito bom demais para ser verdade. A culpa, a Pode falar. culpa, a culpa mais uma vez foi do nosso amigo Gui, entendeu? Então eu conversei Aham. bastante com ele. Na verdade, eu nem segui os conteúdos gratuitos aí, como o pessoal faz, entendeu? Então eu Aham. vi o resultado de Gui, conversei bastante com ele e aí entrei, pô, comecei a fazer o curso realmente. E aí, à medida que a gente vai aplicando as técnicas, e você vê o resultado. Então
Então, é como a gente diz lá, o feito é o melhor do que o bem feito, né? Então, a gente vai aplicando, a gente vai tendo aquele feedback do paciente e foi uma coisa, assim, surpreendente. Então, a melhoria no atendimento, na qualidade. Então, não tem nada igual não, Cid. Então, vocês estão de parabéns. E eu acho que o colega que quer evoluir, pô, quer fazer uma boa medicina, eu acho que a gente toca muito nisso, mas, então, pegue lá atrás, pô, qual foi o motivo que você fez a medicina? A gente tá, o foco aqui é o paciente, pô. Então, para você ter uma ideia, Cid, meu pai atendia 10 pacientes no dia, pô. Você entendeu? Então, assim, a média Aham. dele, meu pai não ficava menos de 40 minutos com o paciente. Então, como é que você tem condições de fazer isso, exercer dos moldes do sistema atual? Tem condições? Não. Não tem. Então, a gente não pode, a gente não consegue ouvir o paciente, não consegue dar a qualidade da consulta, o que o nosso paciente merece. Então, principalmente a oftalmologia, que a gente tem que lidar muito com a imagem, a gente tem que mostrar. Então, uma coisa que depois que eu comecei a aplicar o método é que, às vezes, 90% dos pacientes não sabem o que é catarata, pô. Então, às vezes, ele ia fazer uma cirurgia que ele não entendia o que era cirurgia e que nenhum colega parou para ensinar ele, para demonstrar. Então, a partir do momento que a gente para, escuta, explica, então é por isso que a execução, a elaboração do pai é uma coisa fora de série. Então, quando você mostra ao paciente, você tem calma, paciência, a coisa muda de figura. Então, o atendimento é excelente. Se eu fizesse o curso até meu rendimento fosse diminuindo, mas a minha qualidade de vida melhorasse como melhorou, já valeria a pena, pô. Então, eu acho que o colega que liga para isso, que vai se ater ao preço, ele não merece vir para o nosso barco, não, pô. Então, acho que a Claro. mensagem que eu vou dizer para o colega aqui, se você quer só focar no aumento do rendimento, isso é uma mudança de vida, cara. Então, esqueça a questão de rendimento, esqueça a questão, é o seu paciente. Então, quem mais se beneficiou aqui não fui eu, não, Sidney. Foi a minha família, foi meu paciente, pô. E não é a questão do preço, não é a questão, é uma questão de mudança de paradigmas e mudança na forma de você viver. Porque eu acho que a gente merece isso. Hoje eu faço minha agenda, quantos pacientes eu vou atender, quanto tempo eu vou ficar com o meu paciente. E aí a coisa flui da forma como tem que ser feita. Então, o círculo, esse aí é o virtuoso, realmente. Fala um pouquinho mais, então, sobre isso. Você começou a aplicar a metodologia, nessa época você falou que era 80% era de plano, teu rendimento, Isso. começou a aplicar o CVM, e aí o que foi acontecendo? É, Fala aí Na um pouquinho pra verdade, na gente. verdade, a gente foi fazendo a transição, né? Que a gente sempre fala isso é importante essa transição. Realmente foi uma transição gradativa e a gente foi focando mais no atendimento de qualidade. Aconteceu de haver o desligamento de um hospital aqui na região por conta da pandemia, aquela questão toda que ele ficou referência, que não vem ao caso. E aí eu tive que saltar. Então, como diz lá o Dá o nosso amigo. salto de fé. Então eu teve que dar o salto de fé, e aí eu tive que colocar meu consultório, a gente teve que se reorganizar, e aí foi quando a porcentagem foi invertendo, e graças a Deus hoje a gente só tem atendimento particular, e a gente mantém aplicando o método, e graças a Deus o paciente que é nosso, então é uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui para os colegas, que graças a Deus o paciente é nosso. Não é de convênio X, convênio Y, não é da instituição X. O hospital pode ser o mais bonito, o mais tecnológico, mas ele vai buscar o Dr. Sidney, ele vai buscar o Dr. Raigran. Então a gente tem uma história Que na, massa. na, na região e graças a Deus a gente é bem aceito aqui e aí o paciente é nosso. Então é uma coisa que a gente tem que, às vezes a gente demora para acreditar isso, Sidney. Então quando teve essa mudança, eu falei, pô, velho, aí mas o paciente vem, pô. A gente tem que saber aplicar o marketing que é importante. O paciente tem que lhe achar, ele tem que estar, você tem que estar acessível a ele. Então foi uma coisa assim que a gente começa a ter mais autoconfiança. Então acho que a palavra é essa. Então você tem que acreditar que você pode e que o paciente é seu. Então trate o paciente bem, com carinho. Resumindo, o foco é o paciente. Então se você focar no paciente, exercer a medicina com carinho, você está ali bem com você mesmo, é a questão da máscara novamente. Então a sua colocação da máscara aí é fundamental. Então como é que você vai cuidar do outro se você está mal? Então hoje consigo fazer minha atividade física, eu tenho minha qualidade de vida, a gente está bem, então se você está bem, a gente tem tempo de estudar, pô. Então assim, na correria, como é que você chega em casa 8 horas da noite, 9 horas, você vai estudar aqui quando? Aí você não consegue ir aos congressos, você não consegue acompanhar
a evolução da medicina que evolui a cada hora, se você sabe disso. Então, assim, dessa Total. live aqui, eu tava assistindo um webinar aqui de Peter Rígio, porque uma atualização. Então, a gente tem que sempre... Hoje eu tenho tempo, pô. Eu posso chegar em casa, posso abrir meu computador, a gente ter acesso às novidades e até para poder a gente disponibilizar para o nosso paciente o que há de mais moderno, pô. Que antigamente você não podia oferecer, você não podia ter tempo de indicar a melhor lente. Então, a gente vai para um congresso nos Estados Unidos, vai fora, você tem acesso à tecnologia, mas como é que você vai oferecer para o paciente se você não tem tempo? Então, Olha só que louco, né? É acontecia isso aquilo. comigo. Então, às vezes eu queria oferecer, você tem aquela lente e aí você acha que o paciente não vai aceitar aquela oferta e ele aceita. Então, hoje em dia eu vejo que o paciente pode ter aquela lente melhor. Hoje em dia eu consigo oferecer o melhor para o meu paciente com o nosso método, com a nossa forma com o nosso pai. Então, isso foi uma coisa também que não tem igual. Então, a gente tem que ter calma, você demonstrar, você explicar ao paciente. Então, depois de que eu comecei a fazer isso, eu comecei a analisar, eu falei, pô, quantos pacientes às vezes operaram comigo sem saber nem o que é catarata, pô? Então, às vezes eu pergunto ao paciente, 90% Cid, não sabe, pô. Não sabe, não sabe, pô. Se tiver um médico, cara, que não for oftalmologista, talvez ele também não saiba, Concordo, entendeu? concordo, concordo. E até a questão de você estar mais acessível para os outros colegas. Então, assim, hoje em dia eu tenho tempo, pô. Então, de mandar um WhatsApp para o endócrino, que ele vai comigo, ele manda o paciente. Então, a gente até fazer o networking. Então, Network, então é que fantástico. Então, eu massa. tenho aqui vários colegas que mandam paciente para eu analisar. Então, posso fazer um exame melhor, posso às vezes, mandar um zap para o colega. Então, isso aí é medicina raiz, como eu chamo, entendeu? Então, a gente Cara, pode fazer isso, a gente pode ter qualidade, a gente pode fazer um atendimento humano, pô. Então, não é questão de rendimento. A gente fala aqui também que é importante, mas o foco é o paciente, pô. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uma cirurgia com mais calma. Então, com mais tranquilidade, vendo mais o resultado do paciente, o pós-operatório. Então, a gente tenta mais a equipe toda engajada, que é outra coisa fundamental. Então, se você não tem uma secretária, meu amigo, não suba no barco não, porque não dá certo. Então, é fundamental você treinar sua secretária. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, mas se você não tiver uma secretária, nem venha. Então, acho que só a gente no nosso método, se você tiver uma secretária para lhe ajudar, porque a gente, mais uma vez, a gente não é super-homem, cara. Então, você não consegue fazer tudo. Então, eu sim. agradeço toda a minha equipe também, que está sempre me dando feedback. Então, é isso. Cara, como é que tava a tua satisfação com a medicina antes e agora? Sabe, como médico, como é que você, a palavra é satisfação mesmo. Como é que era antes, como é que tá agora? A segunda coisa é como é que tá o resultado dos teus pacientes, os feedbacks ou o próprio resultado mesmo, por exemplo, no teu caso, tu consegue enxergar uma diferença do impacto no pós-operatório dos seus pacientes de cirurgia, por exemplo, ou até mesmo dos feedbacks, né? Aquele agradecimento, cara, que são coisas também que o dinheiro não compra, né, cara? Um agradecimento sincero, um sorriso, um brilho no olho do paciente, qualidade de vida e faturamento. Se puder falar desses quatro, como é que estava antes, como é que está agora, seria legal. Pronto, vamos começar pela questão da satisfação. Então, assim, eu sempre fiz medicina porque a gente ama realmente, então eu sempre me realizei com tudo que eu faço. Então, mas em relação à resolutividade, aquele prazer de atender o paciente como eu sempre desejei, então, assim, melhorou 200 ou 1000%. Então, eu sempre atendi aí aquela questão de você ter uma agenda, assim, né, de 50, 60 pacientes no dia, pô, você sabe que isso aí é quase impossível de você dar o mesmo atendimento. Então, como eu sou cirurgião de catarata, então o meu público é uma idade um pouco mais acima. Então, eu atendo paciente de 60, 70, 80. Então, esse ano mesmo eu operei um paciente de 102 anos. Então, só para você ter uma Que ideia. massa. Então, a gente tem essa população que requer um pouco mais de carinho. Então, você não consegue dar aquele atendimento, o primeiro ao último, mesmo você tentando, é desgastante. Então, a gente ficava um pouco mais receoso por conta dessa questão do timing. Então, hoje em dia, a gente consegue ter um tempo maior, então a gente dá aquela atenção ao paciente. Então, o feedback no pós-consulta, em relação à família, graças a Deus, eu estou tendo mais tempo para a família.
Então, só o fato de eu ter esse tempo, de eu poder ter a minha horinha de malhar com a minha esposa, então isso é fantástico. Quando a gente aplica o método, então é uma coisa que a gente começa a receber, a ser remunerado como a gente merece. Então, eu acho que a gente tem que deixar de lado essa questão de não valorizar. Então, acho que a gente tem que deixar de lado essa questão do preço, né? E o preço a gente não consegue precificar o que a gente entrega para o paciente. Então, a gente sempre entrega o Fazer over uma delivery. pessoa, Então, fazer assim, uma é pessoa sempre. voltar a enxergar, né, cara? Tem preço, né, velho? Então, eu acho que a gente tem esse over delivery, que a gente sempre fala, né? Então, eu sempre entreguei mais, assim, do que o paciente esperava, e eu acho que melhorou bastante quando a gente explica, quando a gente fala a questão do material, entendeu, Cid? E eu acho que a gente merece isso aí, pô. Eu acho que só é crescendo, e o próprio paciente, ele vai reconhecer isso, Cid. Então, uma coisa que eu vejo isso o paciente, ele tá ciente disso, ele sabe da nossa mão de obra, e quando eu mostro, por exemplo, eu sempre mostro um vídeo da catarata, uma animação. Então, quando ele vê, pô, doutor, o Uhum. senhor faz isso? Então, às vezes, ele não tinha ideia da Da complexidade. complexidade, né? Antes do CVM, vamos supor que seu faturamento particular era X. Hoje, depois Aham. de 2 anos, quanto X aumentou, mais ou menos? Se puder fazer essa comparação. Só para os colegas terem uma noção. Assim, em relação ao particular, porque, na Só verdade, particular. como eu falei, a gente teve uma inversão, né? Então, como eu tinha 80-20, que na verdade o 80-20 aí que a gente fala que é bom, no meu caso era ruim, entendeu? Então, o 80-20 não era muito favorável. Então, eu acho que a questão da inversão aí, eu também investi bastante, Sidney, em questão de. Porque uma coisa que eu notei com a pandemia é que o paciente não tem mais aquela vontade de deslocamento. Então, como eu tinha alguns exames que eu não realizava, então eu investi em aparelhos Boa, para a gente poder boa. fazer, agregar. E o paciente não quer se deslocar pelo medo da pandemia ainda existir. Então, a gente agregou alguma qualidade mais no nosso atendimento. Então, aí por isso que teve Perfeito. esse aumento aí, que hoje em dia foi na faixa de um 2 a 3x aí. Que eu acho que essa questão do X, assim, né, é muito relativo, pô. Então, se o meu X caísse a metade, eu acho que com o que a gente agregou no restante, eu acho que Você estava feliz. tá feliz, pô. Eu acho que o número não é a questão do N, cara. Então, eu acho que é a questão de Que você massa. oferecer o que é bom pro paciente, você tá lá tranquilo e fazer minha cirurgia, o paciente tá agradecido depois, pô, ele mandar mais paciente. Aí depois de um mês eu atendo o neto daquela senhorinha que, pô, doutor, o senhor operou minha avó. Então isso aí, pô, não, isso aí é 1000%.